Você entra no Nissan Kicks, o painel acende, a central multimídia desperta, talvez até o ar-condicionado funcione. Mas quando pisa no freio e aperta o botão Start, nada acontece. Ou vem um único clique seco, ou uma sequência de cliques rápidos. Em alguns casos, as luzes do painel enfraquecem e tudo parece morrer por um instante. A reação mais comum é apontar imediatamente para o motor de arranque. Só que esse é um dos erros que mais faz gente trocar peça boa. Quando o motor de arranque não gira no Nissan Kicks, o defeito pode estar no próprio conjunto de partida, mas também pode estar muito antes dele, na bateria, nos cabos, no aterramento, no reconhecimento da chave, na posição do câmbio, no pedal de freio, em um relé ou em algum bloqueio eletrônico do sistema. E é por isso que dois carros com o mesmo sintoma aparente podem exigir soluções completamente diferentes. A primeira coisa é entender o que, exatamente, não está acontecendo. Há uma diferença enorme entre o motor de arranque não girar e ele girar sem que o motor entre em funcionamento. Se você ouve o motor sendo movimentado, com aquele som contínuo de tentativa de partida, mas o carro não pega, a investigação muda de direção. Nesse caso, pode haver combustível, ignição, reconhecimento eletrônico ou outro sistema envolvido. Mas se não existe giro nenhum do motor, o foco fica no circuito de partida e nas permissões que o carro exige antes de liberar esse comando. Também vale separar 4 comportamentos que muitas vezes são confundidos. O primeiro é o silêncio total. Você aperta o botão e não escuta clique, estalo nem esforço. O segundo é um clique único, normalmente vindo da região do motor ou da caixa de fusíveis. O terceiro são cliques repetidos e rápidos. O quarto é um giro lento, pesado, como se o carro estivesse tentando vencer uma resistência muito maior que o normal. Esses sinais não são um diagnóstico definitivo, mas ajudam muito a não começar pelo caminho errado. Cliques repetidos, por exemplo, frequentemente aparecem quando há queda de tensão. O sistema tenta acionar, a tensão despenca, o comando se desfaz, a tensão volta um pouco e a tentativa se repete. É um padrão clássico de bateria fraca, conexão ruim ou cabo com resistência excessiva. Já o clique único pode indicar que existe comando chegando a alguma parte do sistema, mas falta corrente suficiente para movimentar o motor de arranque, ou que o próprio conjunto está travado ou desgastado, e o silêncio completo pode ser desde uma chave presencial não reconhecida até uma falha no circuito de comando. O painel acender não inocenta a bateria. Esse é provavelmente o ponto mais importante. Acender lâmpadas, tela, rádio e luz interna exige uma quantidade de energia muito menor do que girar o motor. Uma bateria pode parecer normal em repouso e falhar no exato instante em que recebe uma carga pesada. Ela pode até mostrar sinais de vida durante vários minutos e, ainda assim, não entregar a corrente necessária para a meia partida. Por isso, olhar apenas para as luzes do painel é enganoso. O que importa é o comportamento da tensão durante a tentativa de ligar. Se ao apertar o botão as luzes diminuem muito, piscam ou a central reinicia, existe uma forte suspeita de queda de tensão ou de mau contato na alimentação principal. Não significa automaticamente que a bateria chegou ao fim. Terminais frouxos, sulfatados ou oxidados podem produzir praticamente o mesmo efeito. Um cabo aparentemente encaixado pode não estar fazendo contato suficiente quando o sistema exige mais corrente. Abra o capô e observe a condição geral dos terminais da bateria, sem improvisar ferramentas ou encostar objetos metálicos onde não deve. Procure sinais de crosta esbranquiçada, esverdeada, umidade, folga ou cabos danificados. Um terminal limpo por fora, mas mal apertado, pode causar uma falha intermitente especialmente difícil de identificar. Em uma tentativa, o carro funciona. Na seguinte,
Não gira nada. Depois de mexer no cabo ou fechar o capô, volta a funcionar e parece que o problema desapareceu. Não desapareceu. Apenas fez contato por acaso. O cabo negativo, ligado ao aterramento do veículo, merece a mesma atenção. Muitas pessoas examinam apenas o polo positivo e esquecem que a corrente precisa completar o caminho de volta. Um aterramento ruim pode criar sintomas estranhos: painel oscilando, partida fraca, cliques, falhas que aparecem com o motor quente ou comportamento inconsistente após chuva e lavagem. A bateria pode estar nova, mas se o caminho entre ela, a carroceria, o motor e o motor de arranque estiver comprometido, a energia não chega da forma necessária. Fazer uma ponte com outro veículo pode ajudar a perceber se a bateria está envolvida, mas não fecha diagnóstico sozinha. Se o Kicks pega com auxílio externo, a bateria descarregada é uma hipótese forte, porém ainda é preciso entender por que ela descarregou. Pode ser desgaste natural, mas pode haver consumo indevido, problema no carregamento ou uma rotina de uso que não permite reposição adequada da carga. E se a ponte não resolve, isso também não prova que o motor de arranque está condenado. Cabos de transferência de baixa qualidade, conexões ruins e aterramento mal feito podem impedir o resultado. Outro detalhe: se a bateria foi substituída recentemente, não trate isso como garantia absoluta. Bateria nova pode estar mal carregada, pode ter ficado parada por muito tempo, pode ser inadequada para uma aplicação ou pode ter sido instalada com terminais mal apertados. Trocar a bateria sem testar o sistema de carga e os cabos é como trocar uma lâmpada sem verificar se chega energia ao soquete. Depois de confirmar que a alimentação básica parece em ordem, entra uma característica importante do Nissan Kicks, compartida por botão. O carro só autoriza o acionamento se reconhecer determinadas condições de segurança. Não basta estar com a chave dentro do veículo e apertar Start. O sistema precisa reconhecer a chave presencial, identificar o pedal de freio acionado e confirmar uma posição permitida do câmbio. Se a chave presencial não for reconhecida, o carro pode não liberar a partida. Isso não significa necessariamente que a bateria do controle remoto seja a culpada, embora ela possa ser uma possibilidade. Antes de comprar ou trocar qualquer coisa, observe as mensagens e luzes do painel. O veículo costuma dar pistas quando não detecta a chave ou quando há alguma condição impedindo o acionamento, a proximidade de outros dispositivos eletrônicos, acessórios instalados depois da compra, uma chave danificada ou interferências também podem criar situações de reconhecimento irregular. Se houver suspeita de bateria fraca no controle, use o procedimento previsto no manual do veículo para a partida de emergência, por aproximação da chave ao local indicado. O objetivo não é burlar o sistema, e sim verificar se o problema é realmente a comunicação normal da chave presencial. Se o Kicks dá partida dessa forma, há uma pista relevante para investigar a chave, a bateria dela ou o sistema de detecção. Se não muda nada, não adianta insistir como se essa fosse a única explicação. O pedal de freio é outro detalhe pequeno com efeito grande. Em carros com botão de partida, o módulo precisa receber o sinal de que o freio foi pressionado. Se o interruptor do pedal falha, se o tapete impede o curso adequado, ou se o pedal não está sendo reconhecido, o comando de partida pode simplesmente não ser autorizado. Uma verificação simples é observar se as luzes de freio acendem quando o pedal é pressionado. Isso não resolve todos os casos, porque o circuito pode ter particularidades, mas ajuda a perceber se há um sinal básico ausente. O câmbio CVT também participa dessa decisão. Em teoria, colocar a alavanca em P deveria ser suficiente. Na prática, o sistema precisa receber a informação correta de que o seletor está mesmo em uma posição segura. Uma falha de ajuste, desgaste no mecanismo, problema no interruptor de posição ou mau contato no circuito pode fazer o carro pensar que não está em P,
mesmo quando a alavanca está aparentemente parada ali. Quando a partida falha em P, uma tentativa prudente é manter o pedal de freio pressionado e testar em N, sem forçar a alavanca e sempre com o veículo devidamente imobilizado. Se o carro só dá partida em N, essa mudança não é uma solução definitiva, mas é uma evidência importante. A liberação associada ao seletor de câmbio merece inspeção. Ignorar isso pode transformar uma falha ocasional em uma situação em que o carro fica parado justamente quando você mais precisa dele. Há ainda casos em que o problema aparece apenas com o motor quente. Você dirige normalmente, estaciona por alguns minutos, volta e o Kicks não gira. Depois de esfriar, funciona como se nada tivesse acontecido. Esse padrão costuma gerar frustração porque quando o carro chega à oficina, o defeito pode ter sumido. Falhas internas do motor de arranque podem se manifestar dessa forma, mas cabos, aterramentos, relés e conexões também mudam de comportamento com a temperatura. O ideal é registrar em que situação ocorre. Depois de rodar, após ficar no sol, em dias úmidos, pela manhã, depois de abastecer, ou apenas de maneira aleatória. Esse histórico vale muito mais do que a frase "ele não liga às vezes". O relé de partida é outra peça que frequentemente entra na conversa. Ele funciona como um intermediário no comando elétrico, permitindo que um sinal de baixa corrente controle um circuito mais exigente. Um relé com defeito pode causar silêncio, clique ou falha intermitente, mas trocar relés aleatoriamente costuma ser só uma forma cara de procurar defeito no escuro. É preciso confirmar se há alimentação adequada, se o comando chega ao relé e se ele está enviando a saída esperada. Em veículos modernos, esses circuitos podem depender de condições eletrônicas que não são visíveis a olho nu. Fusíveis também devem ser verificados, especialmente se a falha surgiu depois de instalação de acessórios, reparos elétricos, troca de bateria, curto acidental ou infiltração de água. Porém, um fusível queimado é consequência, não apenas obstáculo. Se ele falhou, existe a possibilidade de sobrecarga ou curto no circuito. Substituir por um fusível de capacidade diferente, fazer ponte improvisada ou usar qualquer objeto metálico no lugar é perigoso e pode danificar módulos, chicotes e componentes caros. Fusível não é um detalhe descartável, é uma proteção. É aqui que o diagnóstico começa a ficar mais técnico, mas continua simples no raciocínio. Para o motor de arranque funcionar, ele precisa de duas coisas ao mesmo tempo: alimentação forte, vinda da bateria pelos cabos principais, e um comando de acionamento, liberado pelo sistema, quando todas as condições estão corretas. Se a alimentação está presente, o aterramento está bom e o comando chega ao conjunto, mas não há giro, a suspeita sobre o próprio motor de arranque aumenta bastante. Se falta o comando, não faz sentido condenar o motor de arranque antes de descobrir por que o carro não está permitindo a partida. É por isso que a frase "motor de arranque" não gira no Nissan Kicks não deve levar direto à compra de uma peça. Ela descreve um sintoma, não uma causa. O motor de arranque pode estar perfeitamente funcional, esperando uma tensão que não chega ou uma autorização que foi bloqueada por outro componente. Um auto elétrico consegue verificar isso com medições feitas durante a tentativa de partida. Não basta medir a bateria parada. O teste útil observa o que acontece quando o sistema é exigido. Ele pode avaliar a queda de tensão nos cabos, a qualidade do aterramento, a presença de alimentação no motor de arranque e a chegada do sinal de comando. Com essas informações, deixa de existir a adivinhação. Se há tensão e comando corretos no conjunto, mas ele não trabalha, a falha tende a estar nele ou em sua parte mecânica. Se o comando não chega, a investigação volta para relé, fusíveis, interruptores, seletor de câmbio, módulo e permissões eletrônicas. Também é importante não confundir um estalo vindo do cofre do motor com a certeza de que o motor de arranque recebeu tudo o que precisava. Às vezes,
O clique vem de um relé. Outras vezes, o solenoide do próprio conjunto tenta atuar, mas a corrente principal não sustenta o giro. O som é uma pista, não uma sentença. Da mesma forma, bater no motor de arranque para fazê-lo voltar a funcionar pode até produzir resultado em algum caso isolado, mas não é reparo e pode mascarar uma falha que vai retornar. Pior, pode levar alguém a acreditar que era só mau contato, quando existe desgaste interno ou uma conexão principal comprometida. Se o painel fica completamente apagado ou muito fraco, comece pela bateria e pelas conexões. Se há cliques repetidos, pense primeiro em queda de tensão, terminais e aterramento. Se há um clique forte, as luzes continuam firmes e mesmo assim não existe giro. O motor de arranque passa a ser um suspeito mais forte, mas o teste de alimentação e comando continua indispensável. Se não há clique algum e o painel mostra alerta de chave, câmbio ou pedal de freio, a prioridade é descobrir qual permissão está faltando. Se o defeito aparece somente em P e melhora em N, o seletor merece atenção. Se só acontece com o carro quente, não aceite como normal, só porque ele volta a funcionar depois. Há um cuidado adicional quando o veículo recebeu acessórios elétricos. Alarmes paralelos, rastreadores, som, módulos de vidro, carregadores e adaptações mal executadas podem interferir na bateria, no aterramento ou até em sinais de ignição e partida. Isso não quer dizer que todo acessório é culpado, mas uma falha que começou logo após uma instalação merece ser analisada nessa relação. O tempo em que o defeito surgiu é uma das informações mais úteis de qualquer diagnóstico. E não se esqueça do básico que muita gente ignora por pressa. Confirme se o veículo está realmente em P, se o freio está pressionado, se a chave está dentro do carro, se não há alertas claros no painel e se os terminais da bateria estão firmes. Essas verificações levam pouco tempo e podem evitar guincho, troca desnecessária de peças e uma visita à oficina baseada em suposições. Quando o carro fica parado em local inseguro, quando há cheiro de queimado, aquecimento anormal nos cabos, fumaça, sinais de curto ou tentativas de partida que fazem o sistema apagar por completo, insistir não é uma boa ideia. Pare as tentativas e procure assistência. Repetir o comando muitas vezes pode descarregar ainda mais a bateria, aquecer conexões ruins e dificultar a identificação do defeito original. A resposta mais segura para esse tipo de falha não é troque a bateria, nem troque o arranque. Primeiro, observe o tipo de sintoma. Depois, confirme a capacidade real da bateria e a condição dos cabos e aterramentos. Em seguida, verifique se o Kicks está recebendo e liberando as condições de segurança da partida. Chave reconhecida, freio acionado e câmbio em posição válida. Só então vale separar, com medição, uma falha no circuito de comando de um defeito no motor de arranque. Esse caminho evita a armadilha mais comum: confundir sinais elétricos normais no painel com capacidade suficiente para dar partida. O painel pode acender e, ainda assim, faltar energia onde ela mais importa. O botão pode responder e, ainda assim, o sistema pode negar a autorização. E o clique pode existir sem que o motor de arranque esteja realmente recebendo a corrente necessária. Quando se entende essa sequência, o problema deixa de ser um mistério e passa a ser uma investigação lógica, com muito menos peças trocadas por tentativa.